Bom, fizemos mais uma gravação do grupo de psicanálise do Genefil. Estamos aqui na segunda parte da leitura do resumo da psicanálise do Freud. Bora lá. Qualquer dúvida, só... Quinto, mas com sua importância para a psiquiatria, a psicanálise não teria chamado a atenção do mundo intelectual ou conquistado um lugar na History of Times. History of All Times. Tal efeito vem da relação da psicanálise com a vida psiconormal, não com a patológica. Originalmente, a pesquisa analítica não tinha outro objetivo senão investigar as condições de surgimento, a gênese de alguns estados psíquicos doentios. Mas esse esforço veio a descobrir a relação de importância fundamental, a francamente criar uma nova psicologia, de modo que foi inevitável reconhecer que a validez de tais descobertas não pôde se limitar no âmbito da patologia. Já sabemos quando foi obtida a prova decisiva da exatidão dessa conclusão. Foi quando se chegou à interpretação dos sonhos, mediante a técnica analítica dos sonhos, que são parte da vida psíquica das pessoas normais e que, na verdade, correspondem a produções patológicas que podem regularmente aparecer em condições de saúde. Atendo-se às percepções psicológicas adquiridas pelo estudo dos sonhos, não restava senão um passo para poder proclamar a psicanálise a teoria dos processos psíquicos mais profundas, não diretamente acessíveis à consciência, psicologia das profundezas. E para poder aplicá-la em quase todas as ciências humanas, esse passo consistiu na transição da atividade psíquica do indivíduo para as funções psíquicas dos povos e comunidades humanas, ou seja, da psicologia individual das massas. Perfeito. Esses passos constituem na transição da atividade psíquica do indivíduo para as funções psíquicas dos povos e comunidades humanas, ou seja, das psicologias individual para das massas, e muitas analogias surpreendentes levaram a ele. Havia-se descoberto, por exemplo, que nas camadas profundas das atividades mentais e conscientes, os opostos não são diferentes um do outro, mas sim expressos pelos elementos, pelos mesmos elementos. Já em 1884, o filósofo K. Abel havia sustentado sobre o sentido antiético das palavras primitivas que os mais antigos idiomas conhecidos tratavam os opostos de igual maneira. Olha que curiosidade, que interessantíssima, né? Olha que curiosidade interessantíssima. O antigo egípcio, por exemplo, possuía primeiramente uma só palavra para forte e fraco, e apenas depois os relatos da antítese foram diferenciados mediante ligeiras modificações. Ainda nos mais recentes idiomas se acham claros vestígios desse sentido antitético, como na palavra alemã Boden, sótão ou chão, que se designa tanto a parte mais alta como a mais baixa da casa, e mostra semelhante ao alto e fundo, em latim. Assim, a equivalência dos opostos nos sonhos é um traço arcaico universal do pensamento humano. Fantástico, hein? Fantástico. Para fornecer um exemplo de outro âmbito, é impossível escapar à impressão de total concordância entre os atos obsessivos de certos doentes obsessivos e as práticas religiosas de crentes do mundo inteiro. Alguns casos de neurose obsessiva se apresentam mesmo como uma caricatura da religião privada, de modo que é tentador equiparar as religiões oficiais a uma neurose obsessiva atenuada por sua natureza geral.
Tal comparação, certamente revoltante para os crentes, mostrou-se psicologicamente fecunda, no entanto. Pois a psicanálise logo tomou conhecimento das forças que lutam entre si nas neuroses obsessivas, até seus conflitos acharem singular expressão no cerimonial das ações obsessivas. Não se suspeitava de nada semelhante no caso do cerimonial religioso, até que foi possível referir ou fazer remontar o sentimento religioso à relação com o Pai. Sua raiz mais profunda evidenciar também ali uma situação dinâmica análoga. Esses exemplos, aliás, mostram ao leitor que também aplicado em áreas não médicas, a psicanálise não pode deixar de ferir preconceitos bastante apreciados, de tocar em suscetibilidades profundamente enraizadas e, assim, despertar hostilidade de base essencialmente afetiva. Se é lícito supor que as condições mais gerais da vida psíquica inconsciente, ou os conflitos de impulsos situais, as repressões, satisfações substitutivas, se acham em toda a parte. E se existe uma psicologia das profundezas que leva ao conhecimento dessas condições, então podemos razoavelmente esperar que a aplicação da psicanálise aos mais diversos âmbitos da atividade espiritual humana produzirá resultado importante até agora inalcançáveis. No estudo substancial, Otto Ranch se empenharam em resumir o que o trabalho dos psicanalistas pôde fazer nesse sentido até 1913. A limitação do espaço me impede de completar aqui sua lista. Posso apenas destacar as conclusões mais relevantes e acrescentar alguns pormenores. Deixando de lado impulsos internos pouco conhecidos, posso dizer que o principal motor da evolução cultural do ser humano foi a privação externa real, que ele negou a cúmulo de satisfação de suas naturais necessidades e os expôs a perigos imensos. Essa frustração externa obrigou a luta com a realidade. Luta que resultou, em parte, na adaptação a ela, em parte no domínio dela, mas também levou ao trabalho em comum e à convivência com os semelhantes. O que já implicava uma renúncia a vários impulsos espirituais que não podiam ser satisfeitos socialmente. Com os subsequentes progressos na civilização, cresceram também as exigências da repressão. Afinal, a civilização se baseia na renúncia espiritual e cada indivíduo em seu caminho da infância à maturidade repete em sua própria pessoa esse desenvolvimento da humanidade rumo a uma sensata resignação. A psicanálise mostrou que não, sobretudo, embora não exclusivamente, que são, sobretudo, não exclusivamente, impulsos espirituais sexuais que sucumbem a essa repressão cultural. Uma parte deles exibe a valiosa característica de se deixar desviar dos objetivos imediatos, e assim põe sua energia como tendências sublimadas, à disposição do desenvolvimento cultural. Mas outra parte permanece inconsciente como desejos insatisfeitos e urge por uma satisfação qualquer, mesmo que deformada. Vimos que uma porção de atividade mental humana se empenha em lidar com o mundo externo real. A psicanálise diz também que outra parte da produção psíquica, particularmente estimada, serve à realização de desejos, a satisfação substitutiva do desejo reprimido que, desde a infância, habitam insatisfeitos a alma de cada pessoa. Entre essas criações, cujo nexo com o inapreensível inconsciente sempre foi suspeitado, estão os mitos da literatura e arte, e, de fato, o trabalho dos psicanalistas lançou bastante luz sobre o campo da mitologia, dos estudos literários e da psicologia do artista. Basta mencionar a obra de Otto Rank como exemplo. Demonstrou-se que os mitos e fábulas admitem interpretação tal como os sonhos. Acompanharam-se os emaranhados caminhos que vão do impulso do desejo inconsciente até a realização da obra de arte. Chegou-se a compreender o efeito emocional da obra de arte sobre o sujeito receptor e a esclarecer no artista, próprio artista propriamente,
toda sua íntima afinidade com sua diferença em relação ao neurótico, e mostrou-se o nexo entre sua disposição inata, suas vivências ocasionais e sua obra. A apreciação estética da obra de arte e a elucidação do talento artístico não pode ser considerada tarefa da psicanálise. Parece, no entanto, que ela está em condição de dar a palavra decisiva em todas as questões atendentes à vida da fantasia no ser humano. Em terceiro lugar, a psicanálise nos fez compreender, para nosso contínuo assombro, o papel extremamente importante que o chamado complexo de Édipo, ou seja, a relação afetiva da criança com os dois genitores, tem na sua vida psíquica do ser humano. Tal assombro é atenuado ao se perceber que o complexo de Édipo é o correlato psíquico de dois fatos biológicos fundamentais: a longa dependência infantil do ser humano e o modo singular como sua vida sexual atinge um primeiro ápice dos 3 aos 5 anos. Após um período de inibição, recomeça na puberdade. Então, vimos que um terceiro, seríssimo aspecto da atividade intelectual humana, que criou as grandes instituições da religião, do direito e da ética, e todas as formas de organização social, objetiva, no fundo, possibilitar ao indivíduo a superação do seu complexo de Édipo e guiar sua libido desde as vinculações infantis àquelas sociais, definitivamente desejadas. As aplicações da psicologia ao estudo da religião e a sociologia, pelo presente autor, T. Reich e o Feister, que levaram a esse resultado, ainda são novas e suficientemente avaliadas, mas não há dúvida de que estudos por subsequência aumentarão o grau da certeza das importantes aplicações. Devo acrescentar, como que em apêndice, que também a pedagogia não pode deixar de aproveitar as sugestões que lhes são oferecidas para a investigação psicanalítica da vida psíquica das crianças. E que entre os terapeutas, algumas vozes, como Grundtvig e Schliff, que também consideram promissor o tratamento psicanalítico de graves doenças orgânicas, pois em muitas delas colabora também o fator psíquico, sobre o qual é possível ter influência. É lícito formular a expectativa de que a psicanálise da qual expusemos aqui, o desenvolvimento e as realizações até agora, de maneira concisa e satisfatória, será um importante fermento da evolução cultural das próximas décadas e ajudará a aprofundar nossas compreensões do mundo e rechaçar algumas coisas percebidas como prejudiciais na vida. Não se deve esquecer, porém, que a psicanálise sozinha não pode fornecer uma visão do mundo completa. Aceitando-se as extensões que propus e que o aparelho psíquico é decomposto no eu voltado para o mundo externo e provido de consciência e no ID inconsciente dominado por suas necessidades situais, então a psicanálise deve ser designada como a psicologia do ID e dos influxos desses sobre o eu. Logo, em cada campo do saber, ela pode apenas fazer contribuições que devem ser completadas a partir da psicologia do eu. Se tais contribuições muitas vezes conter o essencial dos fatos, isso apenas corresponde à importância que o inconsciente psíquico, por muito tempo ignorado, pode reivindicar em nossa vida. E aqui acaba o texto. E aí? Dúvidas, questões? Nenhuma dúvida? Já encerrou o texto. Faltou um pouquinho. Faltou só. Só. Certo, está tentando acompanhar, né? Mas você quer olhar um pouco para o começo do texto, para você dar uma olhada. Perfeito. Então a gente vamos. Esse é um texto chamado, esse resumo da psicanálise, é um texto que é muito introdutório, tá? Bem introdutório, até
A gente discutiu isso terça-feira. E, claro, não é como, tranquilo. Senão a reunião fica só com 15 minutos. O que acontece? Aqui ele está dando uma definição geral. Esse texto foi escrito em 1924. Tá? É tido como meio médio, ou seja, meio maduro do Freud, podemos dizer assim. Né? Já tinha escrito lá em 1900 a interpretação dos sonhos, né? Tinha feito muita coisa já, né? Até esse texto. Aí aqui ele pegou um apanhado geral do que vem a ser a psicanálise. Então, se a gente começa aqui, ele começa daí a definir o que diferencia a psicanálise do que estava acontecendo, né, naquela época. O que estava acontecendo ali do diferenciar a psicanálise e por que ele desenvolve a psicanálise, onde ele começa e tal. Então, ele começa justamente ali da hipnose, né? Ele começa, cadê? Ó, ele começa aqui da hipnose. Então, o Freud ele começa do hipnotismo. Dessa época já não é a hipnose dessa época não é igual que hoje em dia a gente faz, né? Clínica, de hipnose clínica. E ele começa a fazer a hipnose das pessoas e começa a perceber que ali é um inconsciente, que há um portais ali. Aí o Freud, ele mesmo fala nesse texto aqui, se não me engano, tá vendo como ele fala aqui? O comportamento das pessoas após a hipnose, as ciências dos processos psíquicos só podiam ser denominadas dos inconscientes. Ó. Tá vendo que é um portais. Ele começa a perceber isso, ele, Breuer e o pessoal da época ali, começa a perceber isso. Aí que vem, ó, dificilmente se pode gerar, o que ele fala? Dificilmente se pode gerar a importância do hipnotismo no surgimento da psicanálise, seja no aspecto teórico, seja no terapêutico. A psicanálise mesmo um legado que herdou do hipnotismo, tá vendo? Muito psicanalista critica a hipnose, tá? Mas você vê, existe uma dívida aqui com a hipnose. Como eu falei, hoje em dia a hipnose ela é diferente da época do Freud. Tem outros, Erickson, Milton Erickson, e outras hipnoses, né, outros hipnólogos. Né? E daí ele começa a fazer isso, ele começa a perceber que a coisa começa a funcionar. Só que, ao mesmo tempo, ele começa a perceber que essas hipnoses que ele estava fazendo deixavam a pessoa dependente. E aí ele começa a desenvolver um outro método. Tá? Ele começa a perceber que essas pessoas começam a ficar dependentes da hipnose. Ele dava o comando, mas depois do tempo tem que refazer esse comando, fazer sugestões e tal. Aí o que acontece? Aí o Breuer, que é que a gente pode entender como um professor ou mentor, coisa do tipo, ele começa a usar um outro método, mas sem hipnose. Ele começa a perceber que algumas pessoas não conseguem ser hipnotizadas. Ele começa a perceber que algumas pessoas não conseguem ser hipnotizadas, não geram confiança. Porque a hipnose ela precisa de uma relação de confiança. Tem alguns casos clínicos que não existe essa relação de confiança. Então, você não consegue hipnotizar a pessoa. Cadê? Vamos ver aqui. Aí ele fala aqui do Breuer, né? Ó. O procedimento terapêutico de Breuer consiste em induzir a enferma, sob hipnose, a recordar os traumas esquecidos e reagir a eles com intensa exteriorização da fé. Aqui que está o pulo do gato da hipnose. É aqui que fecha aquela ideia lá, no final, da psicologia das profundezas. Que qualquer ideia da psicanálise é ir o mais fundo possível, mais perto dessa origem do trauma. Hoje em dia, muitos psicanalistas não fazem isso. Até o Bruce Fink, ele faz essa crítica no livro dele, a Introdução à Técnica de Freud. Então, ele começa a perceber que quanto mais ele vai próximo lá daquele fundo, daquele trauma, deixa eu ver aqui. Boa tarde, Vanessa. Tudo bem? Estou aqui fazendo uma revisão aqui com o Davi do texto que a gente já terminou de ler, né? Daí você pode acrescentar também.
tá? Esse texto é muito bom, eu estava falando que é muito bom, que é para você, eu estou falando da parte da hipnose, que a gente comentou na última reunião, né? Então, o que acontece? Aí o Freud, ele percebe, ele começa a perceber, ele Breuer, começa a perceber que a hipnose não está dando certo ali para muitos ali, para muitos pacientes, né? Ele chama de paciente por ele médico, né? Aí o Freud começa a usar esse outro método, né, que é o precursor, né, que é o método catártico. É o precursor direto da psicanálise, né, ela permanece como núcleo. Apesar de todos os acréscimos na experiência e todas as modificações na teoria, mas ele não era senão uma nova maneira de fluir clinicamente sobre determinadas doenças nervosas. Nada indicava que pudesse vir a ser objeto do interesse geral e de mais veemente oposição. O método catártico, ele também aparece um pouco lá em Aristóteles, tá? É um método de limpeza. Aí depois ele começa a colocar mais para frente a questão da associação livre, que é o que até hoje o pessoal usa, que é aqui, ó. Então ocorreu a Freud a ideia de trocá-la pelo método da associação livre, isto é, requeriu que o doente abandonasse toda a reflexão consciente e tranquila concentração e se entregasse ao curso de seu pensamento espontâneo e voluntário, a tatear a superfície de sua consciência. Isso aqui é uma coisa que muito psicanalista não entende, que é justamente deixar a pessoa falar à vontade, mesmo que para o analista não faça sentido nem analisando, porque aos poucos o analisando vai montando isso. Então aí que entra o silêncio, aí que entra esse vazio, porque essas informações elas estão ali brotando, mas ali o que é isso vai ser daí uma coisa que o analisando tem que fazer. Eu até coloquei no grupo, né? Precisa fazer sentido para o analisando, não é para mim, entendeu? Então ele começa a fazer isso. Aí ele joga essa regra aqui, que é a regra fundamental da psicanálise, cria, né? Que a pessoa pode falar o que ele quisesse, não tem problema, sem ficar com freio moral, fala o que você quisesse, né? E é uma regra que tem que ser até hoje. O que você quer falar? Fala do que você quiser, mas eu quero continuar o que a gente falou de semana passada. Tá bom. Fala do que você quiser. Quem está guiando aqui não é o analisando, né? Não é o analista, é o analisando. E aí que começa a psicanálise. Então, você vai ouvir muitas vezes a mesma história, porque a reinterpretação de alguma coisa, ela é infinita praticamente. Então, ela pode reinterpretar inúmeras vezes a mesma coisa, até chegar numa conclusão para ela. Então, daí nasce esse fenômeno de resistência. Tá fazendo sentido, Davi? Só para mim, sabe? Tá fazendo sentido? Perfeito. Então, vamos continuar. Você tá vendo como é esse? Depois você lê esse texto aqui. Tá, vale muito a pena. Só tô jogando só as partes do laranjinha, né? Aí depois vem essa questão da repressão, né? Que a repressão, olha que interessante. A repressão, até estava lendo sobre sintomas hoje, né? A repressão partir da personalidade consciente do eu, do paciente, invocando motivos éticos e estéticos, era atingido por impulso de egoísmo e crueldade geralmente considerados maus, mas sobretudo desejos sexuais, com frequência de espécie mais crua e mais proibida. Os sintomas patológicos eram, portanto, um substituto para a satisfação proibida e a doença parecia corresponder a uma imperfeita subjugação do que há de imoral no ser humano. Ou seja, a pessoa muitas vezes ficava doente porque ela queria uma coisa, mas ela não podia fazer e ela reprimia isso, ela faz essa repressão. Entende? Então é uma coisa que ela vai contar tá, dentro da clínica. Uma coisa que ela vai falar dentro da clínica. Que ela está sentindo, que ela ouviu, falou, nossa, eu queria ter falado isso, queria ter feito aquilo, mas eu não pude. E daí gera essa coisa que ele fala que é uma espécie mais crua, né? Então, o desejo sexual com frequência espécie mais crua e mais proibida. Ele não iria falar em qualquer lugar, né? Então ali é o local para ele desaguar isso, para ele falar sobre isso. Vamos seguir.
Deixa eu ver aqui. Assim. Vou mais uma vez relacionar os fatores que formam o conteúdo dessa teoria. Elas são ênfase da vida espiritual, afetiva, na dinâmica psíquica, no fase do mesmo fenômeno, ciclos aparentemente mais obscuros e arbitrários, sempre sendo determinado dotado de sentidos. A teoria do conflito psíquico, sempre a teoria do conflito psíquico e da natureza patogênica da repressão. A concepção dos sintomas patológicos como satisfações subjetivas, o reconhecimento da importância teológica da vida sexual, em especial dos começos da sexualidade infantil. Ou seja, o Freud já começa a entender a sexualidade infantil de uma forma mais ampla, lá na infantilidade, lá na parte da infância mesmo. Né? E aí que ele estrutura todo esse sistema que ele fala de sexualidade. Inclusive, ele amplia isso. Nesse texto aqui, se não me engano, ele fala disso. Ele fala que esse aspecto de... Deixa eu ver, será que eu coloquei aqui? Deixa eu lembrar, se eu não lembro. Que ele fala que ele amplia o que é entendido como sexualidade. Mas, enfim, depois dá uma lida lá, só para você... Aqui que é um ponto também importante, ó. Onde aparece o inconsciente? Onde que está aparecendo o inconsciente? A prova dessa atividade no esclarecimento da atividade psíquico-não patológica chegou bem cedo para a psicanálise em relação com dois tipos de fenômenos. Os frequentes atos falhos cotidianos, como esquecimento, lapsos, mudanças involuntárias do local, do objeto, etc., e não sonho de pessoas sadias e psiquicamente normais. Aqui já começa Freud a buscar uma outra forma também desse estado inconsciente, que é através dos sonhos. Esses pequenos atos falhos, como temporários, esquecimentos do nome próprio, que sabemos, lápis de fala, escrita e coisa afins, não eram vistos como merecedores de explicação ou eram atribuídos ao cansaço e à desatenção. Olha aqui, essa diferença da psicanálise para outras áreas de terapia. Isso aqui era tudo ignorado. Tá vendo? Tudo isso aqui era ignorado. Então a pessoa trocava uma palavra ali e era ignorado. E aí vem Freud e fala assim: isso aqui não pode ser ignorado. Isso aqui é um ato falho do inconsciente, tá? Que são perturbações devido à perturbação de uma intenção consciente por intenção suprimida, muitas vezes inconsciente, tá vendo? Tem que entrar aqui. Cheguei. Vou fazer uma revisão aqui, gente. Vamos apresentando aí. Boa tarde, Xena. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou fazendo uma revisão aqui, que a gente já terminou o texto, então estou fazendo uma apanhada aqui, tá? Pode perguntar, se a gente não souber, não tem problema. A gente vai. Esse texto aqui eu estava falando, ele é muito bom porque ele é introdutório, muito introdutório, tá? A gente estava conversando, né? Eu e a Vanessa estava conversando na última reunião. Isso é um texto muito introdutório, bem leve, bem tranquilo, da onde surge a psicanálise, as várias fases, e aonde vai. Tá? Então, aí uma das formas de acessar aí, o inconsciente foi justamente através do sonho. Nela se constatou que o sonho não é construído diferentemente do sintoma neurótico. Ele pode, com esse, parecer estranho esse sentido. Mas se investigarmos, mediante uma técnica que pouco se diferencia da livre associação, usada na psicanálise, chegamos partindo do seu conteúdo manifesto ao sentido oculto, ao pensamento latente dos sonhos. Ou seja, aí que o Freud começa a perceber isso, que mesmo um sonho, que também era ignorado, além dos atos falhos, também tinha alguma coisa a nos dizer, né? E aí que entra essa questão da interpretação, né? Que ele vai fazendo a mesma técnica da livre associação. E aí que o analista ele vai virar e falar assim, ok, o que isso quer dizer para você? O que esse sonho que você está me contando quer dizer para você? E, muitas vezes, você vai fazer inúmeras reinterpretações desse mesmo sonho. Tá? Então, não é uma coisa que, sentou, acabou, levantou e finalizou. Não. Muitas vezes, você vai rever, reinterpretar esse mesmo sonho de 300 formas diferentes. Entende?
Esse é um ponto muito importante. Assim como qualquer coisa ali dentro da análise, você pode interpretar várias vezes até a coisa fazer um sentido. Deixa eu ver aqui, vamos lá. A fórmula do que o sonho é a realização disfarçada de um desejo reprimido é que a melhor corresponde à natureza do sonho. O estudo do processo que transforma o desejo onírico latente no conteúdo onírico manifesto, o trabalho do sonho, nos proporcionou o que melhor sabemos a vida psíquica inconsciente, tá vendo? Então, você vê, aqui no sonho vai manifestar justamente o que ele queria fazer, mas ele não pode, né? E aí você tem esse desejo, né? Então fica com essa questão, fica esse contraste, uma realização de um desejo que ele não pode fazer no mundo real. Ora, o sonho não é um sintoma mórbido, mas uma produção da vida psiconormal. Isso aqui também é muito importante de pensar. Por quê? Porque também nem tudo, não é porque a pessoa sonha também que é uma coisa, oh meu Deus, que é horrível. Então também até algumas coisas também, né, que são igual, não são uma coisa mórbida, né, mas é uma coisa normal, nossa. Está provado assim que tanto na vida psiconormal como na patológica existem as mesmas forças e os mesmos processos se desenvolvem entre elas, ou seja, é por isso que ele escreveu aquele livro, a psicologia, psicopatologia da vida cotidiana, coisas assim. Gente, eu só estou passando aqui para vocês terem uma noção geral, tá? Depois peguem o texto, leia com calma, que é um texto maravilhoso, muito bom. Ele vai falar sobre algumas críticas, né, que a pessoa só. Ela feria os preconceitos da humanidade civilizada em alguns pontos bastante sensíveis, como que submetia a todos os homens e a reação analítica, ao desvelar que, por acordo geral, fora reprimido no inconsciente. Desse modo, forçou os contemporâneos a se comportarem como os doentes no tratamento analítico, e evidenciam, sobretudo, suas resistências. É preciso também admitir que não era fácil convencer-se da correção das teorias psicanalíticas ou obter treinamento nos exercícios da psicanálise. Isso aqui foi bem lá no começo, né? Vamos ver outras partes. Daí ele começa a falar aqui dos artigos, de alguns artigos e tal, das revistas. Na verdade, aqui são. Tudo isso aqui, pessoal, foi no começo da psicanálise, tentativas de ampliar o público, de leitura, né? Então eles começam a fazer revista, começam a fazer livros, começam a publicar no mundo inteiro. Aí tem Imago, revista fundada pelo Otto Rank, Sanches, né? E vai falando, ó, essa editora, essa associação, não sei o quê. E aí eles vão ampliando, né? Pessoas que praticam a psicanálise de periódicos, né? Aqui ele até fala aqui, uma diferença essencial entre a segunda década da psicanálise e a primeira foi que o presente autor já não era mais o seu único defensor, ou seja, no começo o povo atacou a psicanálise e ataca até hoje, muita gente ataca até hoje, de uma forma bastante às vezes bem baixa, bem bobinho, mas enfim. E daí sai do Freud e já começa a entrar em outros meios. Deixa eu ver aqui. Gente, eu só estou correndo aqui para vocês irem, para a gente ir para o final, que o final que está bem legal. Sobre a libido, significa primeiramente, na psicanálise, a força imaginada como quantitativamente variável e mensurável dos instintos sexuais no sentido ampliado pela teoria psicanalítica dirigido para o objeto. Com o estudo subsequente, houve a necessidade de justapor a essa libido objetal uma libido do eu ou narcísica, dirigida para o próprio eu. A interação dessas duas forças permitiu dar conta de um grande número de processos normais e patológicos da vida psíquica. Você vê, muitas pessoas pensam que as teorias dos sexuais freudianas são uma coisa relacionada só ao objeto assim, genital, mas não. É uma coisa muito mais ampla. Tá? Então não cai nesse papinho, mas ele só pensa nisso. Não, é muito mais amplo, é muito maior, não é só isso. Né? Deixa eu ver o que mais. Tá fazendo sentido? Gente, vamos falando aí. Eu só estou passando correndo aqui para. Aqui a gente já começa a parte final do texto. Tá? Tudo ok? Tudo ok, Shane? Tudo ok, Vanessa? Perfeito, gente.
Aí, o que vem agora nessa parte final aqui do texto, que é bem legal, que a gente acabou de ler, né, Davi? E eu acho muito interessante essa definição que o Freud coloca. Pode falar, Chico. Não? Ok. Originalmente, a psicologia analítica não tinha outro objetivo senão investigar as condições do surgimento, a gênese de alguns estados psíquicos doentios. Mas nesse esforço veio descobrir a relação da importância fundamental, a francamente criar uma nova psicologia, de modo que foi inevitável reconhecer que a validez de tais descobertas não podia se limitar ao âmbito da patologia. Era isso que a gente estava até discutindo esse tempo atrás, né, Shane, Vanessa, né, então, a gente falando da causa inicial, né, da gênese do estado psíquico, né, onde começa. Isso é muito importante. Não ficar só nos sintomas. Os sintomas, eles podem ser parecidos, mas a gênese pode ser diferente. Já sabemos quando foi obtida a prova decisiva resultando da nossa conclusão, foi quando se chegou à interpretação dos sonhos, mediante a técnica analítica, dos sonhos que são parte da vida psíquica das pessoas normais e que, na realidade, correspondem à produção patológica e podem regularmente aparecer em condições de saúde. Então, aqui ó, como a gente acabou de ler, eu vou pegar só a parte que está mais em. Coloquei aqui que eu grifei, passei o caneta aqui, né? Esse espaço consistia na transição da atividade psíquica do indivíduo para funções psíquicas do povo, dos povos, comunidades humanas, ou seja, da psicologia individual para das massas. E muitas analogias surpreendentes levaram a ele. Havia se descoberto, por exemplo, que nas camadas profundas da atividade mental inconsciente, os opostos não são diferenciados um do outro, mas se expressam pelo mesmo elemento. Isso aqui, a gente acabou de ler, né? Agora faz uns 10 minutos, 20 minutos, mas eu achei isso aqui muito, muito legal, porque você vê que ele vai falar aqui no texto, Chayane e Vanessa, que há uma oposição, a mesma palavra, ela significa duas coisas inversas. Olha que fantástico. Ele fala aqui do antigo egípcio, possuía primeiramente uma só palavra forte e fraco. E apenas depois os dois lados antíteses foram diferenciados mediante ligeira modificação. Ainda nos mais recentes idiomas se acham claros vestígios desse sentido antitético, como na palavra alemã Boden, sótão ou chão. Olha que interessante, que designa tanto a parte mais alta como a baixa da casa, que mostra semelhante ao altos, alto e fundo latim. Assim, a equivalência de opostos nos sonhos é um traço arcaico universal do pensamento humano. E aí, o que vocês acham disso aqui? Não é interessante? O que vocês acham? Perfeito. Vamos lá, gente. Vou tocar aqui. Falando, pessoal. Vamos falando aí. Aí ele fala daqui no final das religiões, né? Ele fala um pouquinho das religiões. Em alguns casos, a neurose obsessiva se apresenta mesmo como uma caricatura da religião privada. De modo que é tentador equiparar as religiões oficiais a uma neurose obsessiva atenuada por sua natureza geral. Então ele fala que recebeu também algumas críticas dos crentes, né, dos religiosos e tal, né? Aí depois ele vai falar aqui mais para baixo, que eu achei fantástico, né? Deixando de lado impulsos internos poucos conhecidos, posso dizer que o principal motor da evolução cultural do ser humano foi a privação externa real, que lhe negou a cômoda satisfação de suas naturais necessidades e o expôs a perigos imensos. Essas frustrações externas obrigou a luta com a realidade, luta que resultou em parte na adaptação a ela e em parte no domínio dela, mas também levou ao trabalho em comum e à convivência com semelhantes, o que já implicava uma renúncia a vários impulsos rituais que não podiam ser satisfeitos socialmente.
Aí que entra aquela questão sempre da repressão, né? Do recalcamento, essas coisas, porque nem tudo a gente pode fazer, né? Com o subsequente progresso na civilização crescente, cresceram também as exigências da repressão. Afinal, a civilização se baseia na renúncia institucional, e cada indivíduo, em seu caminho da infância à maturidade, repete em sua própria pessoa esse desenvolvimento da humanidade rumo a uma sensata resignação. A psicanálise mostrou que são, sobretudo, embora não exclusivamente, impulsos rituais sexuais que sucumbem a essa repressão cultural. Uma parte delas exibe a valiosa característica de deixar desviar dos objetivos imediatos e assim põe sua energia como tendências sublimadas à disposição do desenvolvimento cultural, à sublimação. Mas outra parte permanece inconsciente, como o desejo insatisfeito surge por uma satisfação qualquer, mesmo que seja deformada. Aqui que está a coisa fantástica. Está no finalzinho. A psicanálise diz também que outra parte da produção psíquica, particularmente estimada, serve à realização do desejo, a satisfação substitutiva do desejo reprimido, que, desde a infância, habitam insatisfeitos a alma de cada pessoa. Aí ele vai mais a fundo e dele começa a dar algumas definições aqui da psicanálise. Deixa eu ver aqui onde é que está. Cadê? Então vimos que o terceiro é esse aspecto, tá? Mas não é. Calma aí, gente. Será que eu não. Cadê? Outra parte. Aqui. Eu acabei no. Essa é uma definição muito interessante da psicanálise, tá? É, se é lícito supor que as condições mais gerais da vida psíquica inconsciente, conflito de impulsos rituais, as repressões, a satisfação subjetiva, se acham em toda parte, se existe uma psicologia das profundezas que leva ao conhecimento dessas condições, então podemos razoavelmente esperar que a aplicação da psicanálise aos mais diversos âmbitos da atividade espiritual humana produzirá resultados importantes até agora inalcançáveis. Para Freud, quando ele fala da psicanálise, ele está falando justamente da psicologia da profundeza, tá? Então, quando ele está falando de uma das definições que ele fala, é justamente essa de ser algo profundo, de ser algo que exige mais tempo, justamente porque é profundo. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Nossa. Ah, aí, gente. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos lá. Ó, aqui. Atendendo essa percepção psicológica adquirida pelo estudo dos sonhos, não restava senão um passo para poder proclamar a psicanálise a teoria dos processos psíquicos mais profundas, não diretamente acessíveis à consciência, psicologia das profundezas, e para poder aplicá-la a quase todas as ciências humanas. Então, quando alguém perguntar, mas o que é psicanálise? Essa é uma definição que vocês podem estar dando para a pessoa. Por que a psicanálise, então, ela é uma psicologia das profundezas? Porque ela trabalha com o inconsciente. Entendeu? Entenderam o que eu estou falando? Está fazendo sentido para vocês? Não está? Tudo de ordem aí, gente? Perfeito. Então, era isso que eu tinha para apresentar, gente. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Não querem? Gostaram? Não gostaram? Digam aí. Ninguém tem dúvida? Bom, então, pessoal, a gente fica por aqui. Eu agradeço todo mundo, tá bom? E segunda a gente começa com um novo texto, tá bom? Então, um bom final de semana para todo mundo. Para a gravação aqui. Imagine, tranquilo. Até mais. Eu deixo parar aqui a gravação.